Uma das coisas que eu mais gosto hoje em desenvolvimento de jogos é a facilidade que a gente tem hoje para conseguir implementar funcionalidades como multiplayer. O que há 10 anos atrás, quando eu comecei a desenvolver jogos, eu tinha que escrever na mão todo o servidor, toda a lógica, era extremamente complexo. Por outro lado, me deu uma base muito boa, né? Isso reflete no curso de desenvolvimento de jogos que eu ensino a criar jogos do zero antes de ir para as game engines. Mas de qualquer forma, hoje com poucas linhas de código e sabendo exatamente em que direção tomar, que é o que eu vou te mostrar nesse vídeo, você consegue fazer um jogo multiplayer em 2D, 3D, com gráficos avançados, mecânicas avançadas, porque jogos multiplayer nada mais é do que ter vários jogadores numa cena só, por assim dizer. Então eu vou te mostrar tudo isso na prática aqui. Se você gosta do conteúdo aqui do canal de tecnologia, programação, enfim, eu estou sempre trazendo conteúdo aqui. A Dunkcode já está com mais de 600 mil alunos, a gente está prestes a lançar nossa nova plataforma. E aqui no YouTube eu estou sempre trazendo alguma coisa para agregar no seu conhecimento de programação. Mesmo que você já tenha os cursos, você não tem cursos, enfim, se inscreve, deixa o like e coloca aqui embaixo o que você quer ver no canal, vou ter maior prazer em trazer. Sem mais delongas, bora rodar a transição e vamos ao vídeo colocar a mão na massa e aprender como é que faz multiplayer. Bora lá! Muito bem, pessoal. Então, eu tô com aquele templatezinho que a gente desenvolveu aqui no canal, tá? Isso daí tá alguns vídeos atrás, onde eu ensinei como criar um jogo de plataforma com Unity. Bem simples, a gente fez animações, sistema de tile, tá bem interessante. E basicamente aí tá o nosso jogador com os movimentos e é basicamente isso, né? Ainda, obviamente, que a movimentação aqui não tá a melhor de todas, mas a gente consegue pelo menos, enfim, dar sequência aqui com o tutorial. Ok? Eu vou tirar essas armadilhas aqui, essas traps, na verdade, porque eu acho que elas estão incomodando. Deixa eu ver aqui essas armadilhas. A gente vai dar play só para a gente não, quando colocar o multiplayer, não ficar incomodando a gente, né? Então, tá aí a nossa movimentação funcionando aí exatamente como a gente fez no tutorial, alguns tutoriais aqui passados no canal, beleza? Você pode pesquisar para dar uma olhada. Antigamente, né, quando eu criava jogos multiplayer, era bem complexo, porém hoje é bem simples, utilizando Photon. Claro que tem muito mais quando a gente fala de desenvolvimento de jogos multiplayer, né? Aqui eu vou mostrar para vocês o feijãozinho com arroz, mas que dá para vocês expandirem na casa de vocês. E é gratuito, então a gente vai no photonengine.com, que vai ser para facilitar a nossa vida, e a gente vai logar na nossa conta ou criar uma. Então, deixa eu fazer o login aqui. Aqui no caso, eu vou criar uma conta. Apesar de eu já ter, eu não lembro de cabeça, então eu vou utilizar aqui um e-mail temporário e vou criar minha conta. Quando você cria uma conta no Photon, ele te manda um e-mail para você setar a sua senha e começar. Então eu vou clicar aqui. E a gente pode dar sequência aqui, eu só vou colocar uma senha. E uma vez que você definiu tudo, você está pronto para começar. Então você vai colocar para Create New App, ok? A gente vai colocar aqui o nome da nossa aplicação, que vai ser do tipo PAN, ok? Isso aqui é muito importante vocês colocarem. Vou colocar tutorial YouTube, uma descrição qualquer aqui, vou colocar um site qualquer da Dunkcode, e a gente vai criar. Beleza, a gente criou, a gente está no modo free. Esse App ID ele é bem importante, tá? Logo mais a gente já vai utilizar ele, mas por enquanto tá na hora da gente ir para o Unity. Então no Unity a gente vai clicar em Window, a gente vai vir aqui em Package Manager. No meu Package Manager eu vou colocar para carregar tudo, porque eu já baixei esse package, tá? Então no caso o nome do package é PAN2, desse jeito aqui, eu já tenho ele. E eu vou fazer o download e vou importar. Caso você não tenha, tá? Você vai na Asset Store do Unity. Então a gente vai vir aqui em Asset Store. Ok? Vou colocar aqui PAN2, você procura. E aí você instala no seu Unity. Como eu já mostrei em vários tutoriais como você faz para importar um package para o seu PAN2. Deixa eu procurar aqui. E a gente tá aqui o Photon Pan 2. Você coloca para ser Free Assets, porque ele é free, e pronto. Você importa para o seu Unity, caso você não tenha. No meu caso, já tenho, eu vou fazer o download e vou importar ele. Uma vez que você importou o PAN para o seu projeto, você vai colocar aqui o e-mail que você se cadastrou. Então, eu vou colocar o e-mail que eu utilizei lá. Ok? E a gente vai setar o nosso projeto aqui. Então,
A gente está conectando com a conta, ele já faz tudo para a gente automaticamente. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui e aí eu vou colocar... Ele basicamente faz tudo aqui, porque daí eu vou escolher a aplicação que eu quero. Eu estou aqui no meu painel, ok? Então, Manage. O ID da sua aplicação, ele é muito importante, ok? Eu vou colocar aqui, dar um Ctrl C. E a gente agora vai fechar e eu vou configurar o meu Photon com esse ID da minha aplicação. Então aqui eu estou com o meu Photon Unity Networking Resources. A gente pode perceber que eu tenho aqui algumas opções para conectar. E eu vou colocar aqui o meu App ID que eu tenho. Se eu clicar em Dashboard, perceba que ele vai vir direto aqui para o meu Dashboard também para mostrar o que eu tenho. Mas basicamente aqui é isso daqui que eu vou usar. Então, setando isso daqui, tá ok. Agora que a gente configurou o nosso projeto com Photon, tá na hora da gente entender um pouquinho da lógica de jogos multiplayer, tá? Novamente, como eu falei na introdução do vídeo, isso daqui que eu estou mostrando serve tanto para jogos em 2D quanto em 3D, seja com gráficos simples, seja com gráficos extremamente avançados e mecânicas avançados, porque o core do negócio, que é fazer sincronização de movimento, animação, o Photon cuida de tudo pra gente. Tem jeitos mais complexos para você desenvolver isso daqui, mas tem os mais simples. E o que eu estou te mostrando aqui, você pode pegar e colocar no seu jogo aí em 3D que você tem hoje, aí um jogo completo, seja um FPS, enfim, você deixar ele mais complexo, tá? Claro que dentro do curso eu exploro técnicas, né? Por exemplo, se é um jogo em 3D e você está fazendo um FPS, mas você quer ver os outros personagens e você tem que ocultar, né? Enfim, para jogos em 3D é fácil também, é basicamente os mesmos métodos que eu estou mostrando aqui, porém tem alguns truques. Mas se a gente quer basicamente fazer um servidor onde várias pessoas consigam entrar, e lembrando que esse servidor está rodando aqui no Photon, a gente precisa primeiro mudar a lógica do nosso negócio. Então, basicamente aqui nessa pasta Photon Unity Network, aqui eu tenho demos, ok? Resources, eu vou pegar o meu player e ele vai vir para cá e ele vai se tornar um prefab, ok? Muito importante. Eu posso deletar ele da minha cena, eu já não vou mais usar ele. E aqui eu vou colocar um Photon Transform View Classic, que é o que eu gosto de utilizar, ok? E eu vou colocar também um Photon View, desse jeito aqui, tá? Isso daqui é muito importante porque daí eu vou saber e vai sincronizar todos os movimentos e a posição dos jogadores que a gente tem que entraram no nosso servidor. Ok? Lembrando que quem cuida do nosso servidor é o Photon, tá? A gente não está criando um servidor aqui na mão, né? Isso daqui levaria muito mais trabalho, mas a gente tem que utilizar e abusar do poder das ferramentas que tem hoje. Então, o Photon está cuidando de tudo isso daí pra gente. Muito bem, o próximo passo é a gente fazer aqui um object que eu vou chamar de Multiplayer Manager. Isso daqui é o jeito que eu faço, tá? Esse objeto já está em cena. Eu vou criar um script. New script Multiplayer Handler. E a gente vai abrir aqui com o nosso Visual Studio. Muito bem, com o script aberto, está na hora da gente mudar algumas coisas nele. Primeiro a gente vai importar o Photon, então eu vou colocar aqui using Photon ponto Photon.pan ou pan, como você preferir falar, using Photon.realtime, ok? E novamente ressaltando que o Photon ele funciona para aplicações, para jogos aí que você quer lançar e quer ter multiplayer, dá para você criar sistema de lobby, dá para você, enfim, dá pra fazer muita coisa. Sistema de lobby eu acho que é uma das features mais atrativas. Porém, o que a gente vai querer fazer aqui é o próprio player, o primeiro que entrar na sala é o que vai rodar o servidor. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte, tá? No start, eu vou colocar Photon, ok? Network, Photon Network, ponto, connect user settings, tá? E aqui esse mono behavior não vai ser o mono behavior padrão, vai ser o mono behavior pan callbacks, porque a gente precisa saber quando está acontecendo alguma coisa, caso você queira colocar tela de carregamento, enfim, você faz tudo por aqui. Aí a gente tem um evento que é quando conecta no master, né? Basicamente quando se conectou na lista de salas que tem. Então isso é muito legal do Photon, porque novamente você pode fazer um lobby com vários servidores, várias salas, né? Hospedadas em um único servidor. No caso, eu vou fazer o seguinte aqui.
Quando isso acontecer, aí se entende de Unity, você pode fazer uma tela de carregamento, enfim. Eu vou colocar um public void override, public override void on connected to master, tá? Eu vou fazer para o meu Photon network com join lobby, ok? Vai ser basicamente isso. E depois a gente precisa de dois métodos padrões que eu uso quando eu estou desenvolvendo minhas aplicações. Join or created room, com o nome room, ok? New room options, eu estou dizendo que no máximo vai ser 4 jogadores, você pode aumentar isso daqui. E isso daqui são os parâmetros que eu passo aqui, já facilitando a sua vida para não precisar pesquisar no Stack Overflow. Foi por experiência própria, isso daqui funciona bem. Depois que eu participei da sala, do jogo, ok? Eu vou instanciar o meu player na posição vector3.0 quaternion.identity. E eu vou instanciar esse player, esse prefab, só que esse prefab ele precisa estar dentro dessa pasta resources, ok? Então, se a gente voltar aqui, ele está com P maiúsculo, né? Então isso daqui precisa funcionar. E assim já é para a gente ter o nosso, funcionando basicamente, tá? Deixa eu só arrastar para a sala para ver um negócio aqui. Eu só vou colocar para ele spanar na posição 0.86 para não colidir com a parede, tá? Então eu só coloquei ele para testar, então deixa eu voltar aqui e colocar new vector3 0.86 F00 desse jeito aqui, e se eu der play é pra gente se conectar no servidor, spanar, conectar no lobby e ter o nosso primeiro jogador aí funcionando. E a gente conseguiu de primeira instanciar o jogador, só que a gente não tem uma instância comum do jogador, a gente tem uma instância que está rodando em multiplayer, eu já vou mostrar para vocês quando eu criar uma build aqui do jogo, isso daqui é simplesmente sensacional, tá? Beleza, então a gente conseguiu fazer essa parte, agora no meu player é muito importante o seguinte, se a gente for analisar o player movement que a gente tem aqui, eu vou editar o meu script, tá? E basicamente, se eu colocar get key right, get key left e tiver, sei lá, 100 jogadores ou 2 jogadores, o que seja, essa lógica aqui, toda vez que eu pressionar right ou left, vai aplicar para todos os jogadores. Então eu preciso verificar se eu estou chamando o player que eu estou vendo. E o Photon ele tem um método muito interessante, extremamente poderoso, que é para verificar se a view que eu tenho é minha. E a gente faz isso da seguinte forma. Então aqui no nosso movement, a gente precisa também mudar o mono behavior, já que é multiplayer, para exatamente como a gente tinha feito aqui. Então vai ser o mono behavior, callbacks que a gente tem, eu vou importar isso daqui também para o meu movement, certo? Agora, if photonview.isMine, ok? Extremamente útil esse método. Basicamente, se o que eu estiver vendo é o meu jogador, eu vou mexer. Se não, o outro jogador é o outro jogador, tá? Então isso daqui é muito importante, tá? No momento eu vou tirar esse flip x, porque daí a gente teria que trabalhar com funções RPC, eu não vou chegar a ver isso no tutorial aqui com vocês, eu posso trazer uma parte 2. Mas vocês podem brincar aí na casa de vocês, é porque eu já vou dar a build para mostrar para vocês como tá funcionando. Se eu tirar esse método aqui, vocês vão perceber que se tiver 2 jogadores, ou novamente 2, 3, 100 jogadores, os comandos vão pegar em todos. Por isso que esse daqui, ele é muito útil esse método, porque daí se ele for o meu e eu estiver pressionando essas teclas, aí a gente mexe, se não, não mexe. Então vamos testar aqui, vamos executar. A gente vai conectar no servidor, novamente você pode fazer um loading screen, né, já que tem os callbacks ali. Mas agora está tudo funcionando normalmente, como você pode perceber. Eu posso pular tudo que a gente tinha feito. A gente tem uns glitchzinhos aqui de colisão, tá? Mas de uma forma geral tá tudo funcionando. Isso daqui é realmente um glitch que eu acho que na aula anterior a gente não tinha visto, de colisões na lateral. Isso acontece porque a gente tem o sistema de pulo, né, que a gente tinha feito, mas enfim. Vamos fazer aqui a build para testar, eu vou salvar. E agora, para comprovar para vocês se está funcionando, eu vou em Build Settings e eu vou criar uma build aqui para PC. Eu vou dar uma build
e eu vou salvar no meu desktop. Eu vou criar uma pasta e eu vou chamar jogo multiplayer testes. Criei a pasta, eu vou selecionar, select folder, e agora a gente vai começar a fazer a build. Vamos esperar. Eu só vou mudar uma coisa que eu não quero que seja full screen window e sim windowed, ok? Porque basicamente eu quero conseguir ver a minha janela para mostrar para vocês ao mesmo tempo, para a gente conseguir debugar, né? Enfim, então eu vou colocar o 800 por 600, aqui é a resolução que eu quero, eu vou criar a build novamente, tá? Só para... Muito bem, com a minha build feita, na minha pasta que eu salvei, eu posso abrir, e agora eu vou abrir aqui o meu jogo que eu criei. Percebam que o meu jogador spanou aqui, tá funcionando, eu consigo movimentar ele, né? Então isso daqui já mostra que já tá funcionando o nosso servidor, o nosso modo multiplayer. Agora se eu colocar essa janelinha aqui pro lado e eu executar o meu jogo aqui, vocês vão ter uma surpresa. Vamos executar aqui o nosso game. E o que a gente tem aí? 2 jogadores em sincronia, porém... parece que eles não estão, apesar de estar... parece que apesar de um estar se mexendo, o outro não está. Isso então a gente está com um problema da forma que eu sincronizei a posição deles. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Player Prefab. Com certeza deve ter alguma coisa a ver com o nosso Photon Transform View Classic. Eu vou colocar para Synchronize Position, tá? Inicialmente aqui, para ver se resolve o nosso problema. E eu vou criar outra build. Essa é a parte chata de quando a gente está desenvolvendo para multiplayer. Por isso que é interessante você começar com um projeto bem simples para não demorar para o Unity compilar para você, tá? Mas agora a gente vai testar. E agora a gente tem 2 players, como vocês podem perceber aqui. E a posição deles está sincronizada enquanto eu estou mexendo esse daqui. Como vocês podem perceber, eu consigo mexer esse outro. Gui, por que esse outro aqui está mais rápido? Basicamente porque o sistema de movimentação que eu fiz aqui com vocês, eu não estou utilizando movimentação de Rigid Body. A gente consegue consertar isso aplicando o Delta Time para deixar as posições, a velocidade mais regular de acordo com o FPS. Mas o que a gente queria, a gente conseguiu. E para demonstrar para vocês que esse jogo já é multiplayer, tá aí tudo funcionando, a gente consegue perceber. Eu vou abrir mais um jogo desse, tá? Só para vocês verem, eu vou abrir outra janela. E aí a gente vai ter 3 jogadores agora, quer ver? Olha que interessante. E a gente agora tem 3 jogadores aí, e você pode passar o seu jogo que você tem com Unity para seus amigos, tá? E é muito interessante o que a gente fez aqui, porque teoricamente, apesar de ser uma cena simples e não ter muita coisa, se você já é um desenvolvedor de jogos, você basicamente aprendeu, né, no Unity como fazer isso daqui de uma forma extremamente fácil. E eu falo isso porque eu já desenvolvi jogos multiplayer quando não tinha essas engines, eu fazia em Java. Até já cheguei a fazer com Game Maker, onde eu tinha que criar o servidor na mão, ter que mandar socket, enfim. Mas isso daqui a gente não precisa se preocupar, porque o Photon cuida de tudo pra gente. Isso daqui é simplesmente sensacional. E aqui um jogador está empurrando o outro, né? Então o sistema de físicas a gente percebe que está funcionando. Isso daqui é muito legal e a gente não precisa se preocupar com coisas que... Basicamente a gente se preocupa no desenvolvimento do nosso jogo, que é o que a gente quer fazer, né? Isso é muito legal. E é bem legal porque ele sincroniza tudo, né? Ele consegue sincronizar tudo aqui, a gente percebe. Então, às vezes a gente percebe que o que vocês estão vendo aqui tá dando uma confusão porque tem um personagem aqui no meio, mas eu vou deixar um do lado do outro aqui. Vocês percebem que tem uma certa sincronia aqui, um certo... Aqui, esse pulo que ele tá dando, parece que tá dando às vezes um delay, né? Parece que ele tá caindo 2 vezes, enfim. Isso acontece justamente porque eu tô com várias janelas abertas aqui, tá? Mas, basicamente, a gente conseguiu o que a gente queria, que foi implementar um modo multiplayer. E agora você pode expandir, colocar nos seus jogos em 3D, enfim. E realmente aí um tutorial bem completo e um pontapé inicial para você trabalhar com Photon. Só uma observação aqui final. Se vocês forem ver tutoriais na internet, a maior parte dos tutoriais, por isso que eu fiz questão de trazer esse tutorial no canal, vai te ensinar, não vai te ensinar isso daqui nessas linhas de código aqui. E o Photon, ele tem muito parâmetro que pode quebrar o seu jogo se você colocar errado. Então na internet, vocês vão ver muitas vezes em tutoriais gringos o pessoal te ensinando a criar lobby, fazer lista de salas, quando na verdade a gente não quer isso. A gente quer fazer um jogo multiplayer simples, que não precisa ter uma lista de salas,
simplesmente criar, passar build, né, e ter um modo multiplayer no nosso jogo. Isso daqui é perfeito para jogos indie aí que estão começando agora no mundo multiplayer. Então, pessoal, eu só quero mostrar um ajuste aqui final que eu fiz para deixar bem liso o jogo em questão aqui de realmente, vamos dizer, funcionalidade, que a gente viu que o pulo não estava totalmente em sincronia e eu aproveitei também e descobri o porquê de, às vezes, o nosso player ficar grudado na parede. Na verdade, tem algumas formas de resolver isso, tá? A forma que eu vou mostrar para vocês é a forma que eu resolvi. Eu criei basicamente um New Physics Material 2D com Friction 0, Bounciness 0, tá? No nosso prefab do player, no Rigid Body, no Box Collider, eu coloquei esse New Physics Material. Isso resolve o problema de ele não ficar colado na parede quando pula. E por último, e o mais importante, é que o nosso player prefab, esse daqui que vocês estão vendo, eu coloquei também um Photon Rigid Body 2D View, que basicamente sincroniza o pulo e aí fica perfeito. Então, para demonstrar para vocês, eu vou salvar isso daqui. Eu vou criar a minha última build aqui, em Build Settings. Vou dar uma build. Vou salvar na nossa pasta que a gente... Muito bem, eu criei a build, eu estou abrindo aqui ela, só para mostrar agora para vocês como funciona perfeitamente. Eles ficam totalmente em sincronia, mesmo com pulo e com Rigid Body, ok? Então, vamos colocar aqui. Vamos dar play aqui no nosso outro jogo. Por enquanto, vamos usar só 2, ok? Mudei um pouco o mapa também para ficar melhor. Mudei a gravidade também, coloquei um pouquinho mais de gravidade. E agora, se eu pular, vocês percebem que eles ficam totalmente em sincronia. E também, outra coisa que vocês devem ter percebido é que a velocidade dos dois agora está igual, independente da janela que eu estou jogando. Isso é justamente a questão do time.delta time que eu estava falando para vocês, que é isso daqui, time vezes time, delta time, que sincroniza o FPS independente se ele está mais alto ou mais baixo. Isso daqui é um truque bem bacana quando você trabalha com movimentação no Unity, para ficar a velocidade igual em todas as janelas. Então aí mais um macetezinho aí, espero que você tenha gostado aí para fechar com chave de ouro o tutorial. Então foi isso, espero que tenha gostado, não esqueça do like, comenta, até mais, valeu!